A nossa lição de hoje é a lição número 9, o título é Salvos e encontra-se em Romanos capítulo 10, do versículo 5 ao 15. Salvos. Salvos, quando pensamos em salvos, pensamos em alguém que está em perigo, alguém que precisa de ajuda, e foi isso que aconteceu conosco. Deus, pelo seu amor para conosco, mandou seu Filho Jesus para ser o nosso Salvador. E nós só precisamos crer nele, aceitar a sua palavra, mesmo aqueles que não creem, que dizem que Deus não existe, mas quando chega na hora da verdade, como nós costumamos dizer, na hora do aperto, é por Jesus, é por Deus que eles chamam. E nós que somos seus filhos, não porque somos melhores que os outros, mas porque nós aceitamos a sua palavra, que de alguma maneira alguém nos trouxe, ou mesmo através de muitas pessoas conheceram, porque tiveram as Escrituras Sagradas à sua disposição e começaram a ler. E por amor do seu nome chegaram até ti, Senhor. E é o que acontece conosco e que vai acontecer por muitas pessoas por amor do teu nome. Amém. Minha esperança até ao fim é Cristo que morreu por mim. Eu creio só no meu Senhor, no nome do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Se Ele não possa face ver, a sua graça vou viver. Em cada crise sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Jamais falhou ao prometer, nas lutas vem me socorrer. Ao sobreviver a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Espero que estejam bem. Vamos dar início a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Já estamos na lição número 10, cujo título é Salvos. Ora, o nosso estudo vai incidir no capítulo 10 de Romanos, nos versículos 5 a 15. Vamos aprofundar um pouco, tentar perceber que mensagem é que Paulo queria transmitir aos seus leitores. E como subtítulo temos Quem aceita o Evangelho tem paz com Deus. Ora, esta questão de ter paz com Deus relaciona-se muito com o sentido de salvação. Desde sempre que o homem tem esta noção de que as coisas um dia vão acabar. Nós temos uma vida, um dia esta vida vai acabar. E o que acontece depois? Isto é algo que sempre criou ansiedade no coração do homem, que enverdou por vários caminhos para tentar explicar o que é que vem depois. Então, ao longo da história são criadas, surgem religiões, filosofias, várias linhas de pensamento para tentar explicar o que é que acontece depois da morte. Todas elas para trazerem uma certa espiritualidade, um bem-estar espiritual ou de consciência ao homem. Ora, isto, como tem reflexos desde a antiguidade até hoje, nós vivemos então numa sociedade plural neste aspecto, onde a grande maioria é religiosa ou agnóstica, ou acredita que existe alguma coisa, mas não sabe bem o que é.
e apenas uma pequena parte acredita que não existe absolutamente nada, que a pessoa morre e acabou. Apesar do ateísmo não ser uma coisa nova, já vem de trás, este tem vindo a crescer, mas também tem vindo a crescer os adeptos daquelas grandes religiões, como o hinduísmo, o islamismo, e até das filosofias de vida, não é? Que têm uma maior incidência na Ásia. Mas também aqui na Europa e nos Estados Unidos, na América do Sul, vamos vendo um crescimento grande de outro tipo de religiões e filosofias e maneiras de pensar, cujo objetivo é fazer com que as pessoas tenham alguma paz de espírito. Ora, mas a religião tem esta coisa de colocar o homem no controle, ou seja, é o homem que vai fazer alguma coisa para atingir paz de espírito, é o homem que vai fazer alguma coisa para atingir a salvação. Ainda que com visões diferentes de sítio para sítio e até mesmo opostas, as obras e os rituais a cumprir são necessárias se alguém quer ser salvo ou se alguém quer ter algum tipo de paz mental ou de espírito por aí afora. Mas a Bíblia mostra que existe um único caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. E ela aponta Jesus como a única solução, não é? Que Deus teve para o homem, pois o homem não pode fazer nada por si mesmo. Sem mais demoras, vamos fazer então a leitura do nosso texto bíblico, que está portanto, no capítulo 10, versículos 5 a 15 de Romanos. E começa assim a palavra de Deus. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos. Rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Esta é a nossa leitura e como textuar temos o versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ora, vamos agora fazer uma introdução ao nosso estudo. Portanto, este trecho é claramente dirigido aos judeus, onde Paulo aborda o problema de colocar o zelo religioso à frente da fé. E esse zelo religioso dos judeus fez com que eles não acreditassem que Jesus era o Messias, não é? Neste capítulo nós vemos que Paulo não esquece também o povo judeu, não é? Ao dirigir-se desta forma tão direta. Ele não esquece o povo judeu e a nação israelita que ele amava, apesar de tudo, e desejava a sua redenção. Nós vemos isso no início deste capítulo. Para isso, Paulo escreve em detalhe sobre a fé em Cristo. Como mestre da lei mosaica, Paulo salientou como a doutrina dos judeus lhes servia de pedra de tropeço, sustentando os seus argumentos com base na Escritura. Paulo nisso foi muito bom. Toda a argumentação que ele faz e que vamos ver ao longo do texto, ele vai sempre buscar a Escritura, os profetas, o Velho Testamento, para sustentar aquilo que ele está a ensinar. Portanto, e a carta aos Romanos, ele escreveu de forma, por exemplo, nós vemos os 8 primeiros capítulos, eles apresentam uma base teológica para a salvação. Nós vemos que ele fala da depravação humana, da incapacidade de o homem se salvar a si mesmo, por aí afora.
Depois referiu que a resposta para este problema está em Cristo, que foi dado como sacrifício por todos, e terminou falando na importância do Espírito Santo, que é o nosso elo de ligação com Deus. Nós vemos isso no capítulo 8. E que agora nada nos separa do seu amor. A ressurreição de Jesus tinha iniciado uma nova era, mas Deus ainda tinha um papel preparado para os judeus, que o desempenharam juntamente com que o desempenharam, não, desculpe, que o desempenhariam juntamente com os filhos da nova aliança, não é? Tendo providenciado Paulo anteriormente uma base teológica, que nós vimos nas lições anteriores, ele prosseguia agora para tratar de assuntos mais práticos, que terão início no capítulo 12. Mas antes, ele vai incluir uma secção, que é esta secção que nós estamos inseridos, acerca do papel dos judeus na nova aliança. É verdade que o curso da história havia mudado e que os santos do Velho Testamento cumpriam na expectativa, o que os santos do Velho Testamento cumpriam na expectativa, os crentes do Novo Testamento haviam cumprido em Cristo. Ora, embora muitos judeus não crescem que Jesus era o Messias, Paulo enfatizou que a redenção vinha da fé em Cristo e da graça de Deus. Assim, queridos irmãos, uma vez que já estamos inseridos no nosso contexto, estamos a estudar a carta aos Romanos no capítulo 10, versículos 5 a 15. Vamos agora aprofundar o nosso estudo versículo a versículo. Versículo 5 diz assim: Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Pelo que se evidencia neste versículo, Paulo cita Levítico 18:5 para desenvolver a sua mensagem sobre fé, que significa que a justiça vem pela obediência à lei. Logo, sem perfeita obediência, esta não pode ser cumprida. A lei é uma grandeza não cumprida que aponta à direção certa, mas ninguém será justificado a não ser através daquele que a cumpriu integralmente na perfeição. Portanto, uma vez que ninguém foi capaz de cumprir esta lei, ninguém poderia ser salvo, mas ela ainda assim nos aponta à direção. Ela mostra o quanto nós precisamos de um Salvador e nos aponta a direção. Pois ninguém se pode justificar a si mesmo, como Paulo disse no capítulo 3, versículo 10. E não se consegue justificar a si mesmo, precisamente por causa desta incapacidade de cumprir a lei. Depois, olhando aqui para os versículos 6 e 7, Paulo escreve: Mas a justiça decorrente da fé assim diz: Não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Estes dois versículos já são um pouco mais complexos de se entender. Paulo continua e volta a aproximar-se dos escritos de Moisés, mas ao mesmo tempo distanciando-se deste, usando uma fusão de termos encontrados em Deuteronômio 30, versículos 12 e 14, com palavras do Salmo 107, versículo 26, e aplica estes ensinos à obra de Cristo. Sabendo que a fé sem obras é morta, isto é algo que nós temos que ter a noção, porque se nós somos salvos pela graça, porque é que temos que fazer obras? Há quem diga, pronto, as obras são importantes para a salvação, tudo bem. Mas a fé sem obras é morta, pois aquele que tem fé age de acordo com ela. Ou seja, se eu tenho fé em Cristo, eu vou agir de acordo com aquilo que a palavra me diz, porque eu creio na palavra. Não é? Se a palavra diz-me para ir numa direção, eu tenho que ir nessa direção. Mas o padrão aqui, claro, não é humano. Nós temos sempre a tendência de julgar as coisas desta forma, porque nós somos humanos, não é? O padrão aqui é divino. Portanto, daí que a questão da obra seja importante, ainda que ela não salve, ela é importante, porque ela mostra aquilo que nós somos. E o divino, como nós sabemos, supera o humano físico deste mundo. Ora, Deus agrada-se da ação humana que converge com a Bíblia, que imita Jesus, mas Ele não espera que os crentes trabalhem para chegar ao céu e trazer Cristo de volta. Daí que Paulo usa para trazer do alto a Cristo. Em vez disso, Jesus veio até nós e viveu no nosso meio como homem.
Por isso, os crentes não precisam de se preocupar em descer ao abismo para fazer Cristo subir. Jesus não precisou da nossa ajuda para se levantar da morte, porque ele foi levantado pelo poder de Deus. Continuando agora para os versículos 8 e 9. Paulo escreve assim: Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Paulo traz uma interpretação muito particular da expressão a palavra está perto de ti. Com esta frase, Moisés apontou para a circunstância das exigências de Deus em relação a Israel. No entanto, o apóstolo está empenhado em cortar o desnecessário e trazer à luz uma nova proclamação acerca da palavra da fé, atirando a atenção para Cristo. Ele explica no versículo 9, atenção, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e a palavra aqui, Senhor, está escrita como Kyrios, do grego koiné, e esta questão de confessar Jesus como Kyrios, como Senhor, que é o primeiro passo para aprofundar a fé. É preciso não esquecer que Kyrios significa Senhor, em grego koiné, que era o grego do povo, o grego geral, era como o inglês da altura. E é a mesma palavra que o Velho Testamento grego usava para descrever Deus, neste caso Yahweh. Eles usavam também Kyrios para descrever Yahweh. E aparece, no Velho Testamento grego, aparece em média à volta de 6.000 vezes. Paulo não deixava dúvidas sobre o seu ensino, ou seja, confessar Jesus como Kyrios, como Senhor, é reconhecer de facto a sua divindade. Ele não é um Senhor qualquer, ele é o Senhor. Ora, por causa disto, nós sabemos que Jesus havia sido acusado de blasfémia pelos judeus. Mas Paulo reforçava que uma confissão de reverência a Cristo era necessária para a redenção. Eles podiam até não aceitar, mas sem se negarem, não veriam o céu. Paulo vai mais longe. Ele escreve confissão, que implica este confessar, confissão, implica um pronunciamento com a boca de forma a ser ouvida por testemunhas. E a Bíblia fala de testemunhas, pessoas e anjos, não é? Que Jesus é Senhor e não pode ser prestada ritualmente, mas crendo, como ele diz aqui, no coração. Confessar Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Só aquele que crê. E isto implica o coração. E este é que vai herdar a justiça de Cristo. Confessar a Jesus de coração, crendo que Deus o ressuscitou. Só assim é que nós podemos ser herdeiros da justiça de Cristo. Só assim é que esta justiça nos cobre, nos vai remir do nosso pecado. Depois no versículo 10 Paulo escreve: Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Ora, esta palavra salvação aqui no final também pode ser traduzida como redenção. Devido à importância do que escreveu, Paulo formula esta sentença formal. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Vem no seguimento daquilo que ele disse anteriormente, não é? Que se confessarmos Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou, dentre os mortos serás salvo. Portanto, nesta expressão pequena mas poderosa surgem dois pontos importantes que recapitulam a explicação que nós já falamos. Primeiro, os bens da salvação formam uma unidade. Justiça e redenção. Uma liberta da acusação da culpa e a outra da morte como penalidade. E se tudo está em concordância, o que está no coração percebe-se pela boca. Segundo, também não há divisão entre crer e confessar. As duas estão juntas. A confissão, pelo falar, que implica um testemunho público, implica que outras pessoas assistam, faz parte, segundo 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, do espírito da fé. Nem a fé pode ser oculta, nem a confissão pode ser encenada.
Isto são coisas que nós temos que ver que Deus está aqui a olhar a autenticidade da nossa confissão. Biblicamente falando, a salvação não é um mero exercício intelectual, ou religioso, ou filosófico, que procura ter conhecimento acerca de Jesus. Vai até além da sua morte e ressurreição. Crer e confessar são expressões de confiança pessoal. São expressões de confiança pessoal em Cristo, que deve ser total, crendo que Ele é o único caminho para Deus. Depois no versículo 11 e 12, Paulo escreve: Porquanto a Escritura diz, tudo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Estes dois versículos são um pouco mais fáceis de compreender, não é? E depois, quando Paulo usa aqui a expressão não será confundido, também pode ser traduzido não será envergonhado ou desapontado. Nós aqui percebemos a fonte dos ensinos de Paulo. Realmente, para quem tivesse dúvidas, como nós já falamos aqui, elas vinham sempre da Escritura. Como bom aluno de Gamaliel, que Paulo foi, ele aprendeu que a palavra de Deus era a autoridade máxima e única para a verdade. Agora, como discípulo de Cristo, ele conhecia a pessoa que personificava esta verdade. E é bem diferente. Nós vemos aqui que Paulo antes usava a Escritura. Se ele tinha conhecimento que tinha da Escritura, que não havia dúvidas que o tinha, ele agora falava apontando a Escritura para Jesus. E Paulo faz uso de um texto profético muito importante, que está em Isaías 28 a 16. E com base nesta passagem faz uma conexão com o próprio versículo 4 deste texto, que diz assim: Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Dando ênfase máxima à afirmação de que todos os que iriam ler a sua carta podem ter esperança acerca da fidelidade do Senhor. A citação de passagens como esta permitia tirar, de facto, o blur religioso dos olhos dos judeus. Dos judeus que estavam entre os irmãos de Rumba, não é? Que eram judeus que até se calhar acreditavam em Cristo, mas ainda estavam com muito daquela parte religiosa muito enraizada. E Paulo pretendia abrir-lhes o entendimento para o alcance da graça de Deus, que incluía mesmo aqueles que não haviam nascido entre as tribos, portanto os gentios. Logo, se não existe distinção para Deus, a graça da salvação é para todos. Cristo interpretou isto vivendo e comendo com pecadores. A salvação estava, de facto, entre aqueles pecadores, não é? Jesus estava ali a comer com eles, a falar com eles, e a salvação era com eles, estava ali dentro, no meio deles. E servia para todos de igual modo, pois Deus é Senhor de todos e até rico para com todos, derramando bênçãos aos que aceitam a sua salvação. Olhando para versículos como este, nós entendemos que, por exemplo, questões que são socialmente impactantes, como, por exemplo, o racismo, a xenofobia, biblicamente isso é uma não questão. Ou seja, Deus não olha diferenças entre pessoas e a Igreja tem que ter a mesma postura. Se a Igreja crê em Cristo e segue a Cristo, ela não pode ter um olhar, portanto, um olhar racista, um olhar xenófobo, um olhar que faça distinção de pessoas, que ponham uns na porta e outros lá dentro. Portanto, o que é bíblico de facto é que Deus é Senhor de todos e todos contam para a salvação. Portanto, estas questões na Bíblia são não questões. Portanto, nós nem olhamos para uma pessoa só porque tem uma pele diferente, uma cultura diferente, uma maneira de estar num mundo diferente. Nós temos que nos lembrar que ele também foi feito à imagem de Deus e que Deus é o Senhor dele e o meu Senhor. Depois, olhando aqui para o versículo 13, nós entendemos que Paulo escreve assim: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ótimo. Mais uma vez Paulo volta a reforçar, agora desta vez usando o invocar o nome do Senhor, como forma de sustentar esta ideia anterior. Ele cita desta vez Joel 2,32. E o verbo aqui invocar não se traduz mais numa ação contínua, mas sim refere-se a um ato isolado. Logo, Paulo visa menos o ser cristão e mais o tornar-se cristão, que se inicia pela primeira vez que se invoca a Deus.
É precisamente neste enfocar que o termo confissão que encontramos no versículo 9 e 10 concretiza-se de forma prática. Entrando agora na última parte da nossa lição, os 2 últimos versículos, Paulo expõe tudo o que Deus ele expõe tudo o que Deus pretendia para anunciar a mensagem do Evangelho na forma de 4 perguntas, colocadas numa sequência lógica, e vamos começar por analisar o versículo 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Desde logo aqui 2 perguntas, não é? 3 perguntas no versículo 14. Quem pode confessar o nome de Cristo se dele não ouvir falar? Será um atentado à própria omnipotência de Deus? Ou será mais uma tradução do seu amor pelo seu povo redimido? Na realidade, é Deus quem providencia estes mensageiros. Nós vemos isso na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Pois é preciso quem pregue, e este que prega leva Cristo com ele. Seria um absurdo convidar alguém para a fé sem delinear Cristo diante dos olhos desta pessoa. Portanto, porquê é que tem que haver pregadores? Porquê é que tem que haver missionários? Porquê é que nós temos que dar o nosso testemunho? Para que as pessoas conheçam Cristo de uma forma pessoal e vejam Cristo na pessoa. Será que Deus precisava de nós para fazer isso? Não, não precisava. Mas Deus conta connosco para chegar ao coração daqueles que ainda não o conhecem. E depois no versículo 15. E como pregarão se não forem enviados, como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Bom, Paulo termina este trecho falando na vocação universal do cristão. Onde estiver um cristão, está um enviado. Pois todos são chamados a dar testemunho de Cristo. Isto não significa que se despreze o papel do pastor, dos missionários ou dos evangelistas. Cada um dentro do seu propósito é importante. Mas todo o cristão fiel é testemunha viva e não oculta do amor de Jesus. Para terminar este trecho, Paulo, igual a si próprio, volta a citar a Escritura. Neste caso, Isaías 52, versículo 7, para enfatizar o favor de Deus para com aqueles que partilham a sua verdade. A preocupação de Isaías, quando nós vamos ler os textos de Isaías, era lembrar Israel que o cativeiro próximo não duraria para sempre. Para nós isso significa que Deus aceita quem o invocar para a salvação. A partir do momento em que aceitamos Cristo como Salvador, passamos a fazer parte de algo muito acima de nós. E muito acima de tudo o que conhecemos. Já não somos deste mundo, agora somos da eternidade e passamos a ser enviados pelo próprio Criador Omnipotente como seus emissários. Quer demos a volta ao mundo, quer falamos com o vizinho do lado, a mensagem do Evangelho deve estar sempre na nossa boca. E como tal, aplicar à vida 3 pontos fundamentais que nós aprendemos com este texto. Primeiro, Deus promete salvar todos os que põem a sua confiança no seu Filho ressuscitado. A salvação pela fé em Jesus está disponível a todos, é o segundo ponto. E terceiro, os crentes devem falar a outros do Evangelho e enviar missionários para o mundo inteiro. Foi a nossa lição de hoje. Obrigado a todos por assistirem e até à próxima. Que Deus grandemente abençoe. Hoje tivemos então a nossa 9ª lição e há 9 semanas consecutivas que nós não nos encontramos aqui no nosso espaço, juntos, mas tem sido bom ver os irmãos através do WhatsApp, nas mensagens, nos vídeos, a alegria. É bom saber que estamos bem, apesar da pandemia, não é? Que se encontra, que está instalada em todo o mundo.
Nós, este dia de hoje, temos o nosso Dia das Mães, que nós comemoramos normalmente nas igrejas batistas, no Brasil, nos Estados Unidos, em Portugal. Embora em Portugal normalmente comemora-se no primeiro domingo de maio, antigamente era em 8 de dezembro, depois, algum tempo, continuou 8 de dezembro e no primeiro domingo de maio, mas hoje em Portugal voltou-se só para a primeira semana, ou primeiro domingo de maio. Mas seja como for, interessa nós honrarmos a nossa mãe ou as nossas mães e agradecer por tudo que elas têm feito para nós. E bem bom por aqueles que ainda têm as mães, podem dar aquele abraço, embora não seja fisicamente, em alguns casos, outros também já estão um bocadinho mais leves, já podem ir à casa das mães, dar aquele abraço e agradecer por a bênção, não é, de Deus, que é as nossas mães. Hoje temos a nossa aniversariante, que foi no dia 8, foi muito concorrido no WhatsApp, e é uma pessoa muito especial, e nós agradecemos por essa vida. Clarinha, muito obrigado por seres quem és no nosso meio, nas nossas vidas, nos nossos filhos, nos nossos irmãos, nos nossos sobrinhos, falando em nome de todos. E que Deus possa continuar a abençoar a tua vida e que possas continuar a ser uma bênção no nosso meio e para o bem de muitas crianças que possam continuar a ouvir histórias, ouvir falar do Evangelho, ouvir lições, aprender e a ver o que Jesus pode fazer nas suas vidas. Obrigado pela tua vida, Clarinha. Que Deus te abençoe ricamente. Amém.